Calma aí, pessoal. É dia de TBT, mas é dia de TBT aqui no Resenha Cast pra gente falar de algum livro que eu li há muito, muito tempo, no túnel do tempo, e que eu vou te recomendar para mudar os rumos talvez da sua carreira, para melhorar a sua saúde mental. Livros que eu li, que eu fiz aquele fichamento detalhadinho, que eu fiz uma resenha lá atrás e que foi guardado aqui nos meus arquivos, que eu nunca postei. E o livro que eu vou falar hoje, nessa quinta-feira, é o Faça como Steve Jobs. Esse livro, eu sei que eu falo isso de quase todos os livros, e eles estão aqui porque são muito bons. Mas esse livro aqui, se eu tivesse pago R$1.000 nele, eu tinha pago barato. Porque esse livro aqui resolveu muito minha vida. Mas ele me deixou um pouco triste quando eu fui fazer o TBT dele. Por quê? Porque eu sempre anotei, eu sempre tive uma mania de anotar aqui o dia que eu comecei a ler o livro. Por isso que eu sempre falo quando que eu li, né? E esse aqui eu li em junho de 2012, ou seja, no ano que eu me formei. Estou ficando velho. E esse livro, no ano de 2012, eu estava lendo muitos livros mesmo. Estava comendo o livro e esse aqui me ajudou demais. Por quê? Esse livro aqui, ele fala sobre apresentações empresariais, sobre falar em público, sobre como você convencer e como você vender uma ideia. Então, ele me ajudou demais, porque eu terminei a faculdade. No ano que eu estava terminando a faculdade, eu pedi demissão para investir só em projetos que eu gostava. Quem me conhece há mais tempo lembra do Bazar do Livro, do Pique Jovem, das iniciativas que eu fiz na área da educação. Só que imagina o seguinte, eu terminei a graduação de marketing e eu fui desenvolver metodologia para ensino de adolescentes. Então eu tinha que convencer pessoas do poder público a investir numa ideia que tinha uma cara muito de empresa privada. Então eu tinha que ser muito bom em apresentar essas ideias. E tudo que eu fiz foi baseado nesse livro aqui. Tudo que eu fiz nessa época, eu tenho grandes amigos dessa época, em vários municípios que eu trabalhei. E esse livro, ele já começa com a ideia genial, porque ele trata a estrutura do livro em atos, assim como uma peça teatral. Então ele tem 3 atos com 18 cenas, que são os capítulos. Porque tem até uma situação do livro, do John Sculley, que ele fala que marketing nada mais é do que um teatro, é como encenar uma peça. E isso é muito verdade. E aí ele traz algumas cenas analisando como Steve Jobs fazia isso. Porque Steve Jobs, quando ele lançava um produto, era uma euforia total. Ele era fantástico na maneira de conduzir e lançar esses produtos. Então vamos lá analisar alguns pontos por que eu estou recomendando esse livro para vocês, tá bom? Pessoal, então assim, como esse livro vai te ajudar? Se você sempre vai para uma entrevista de trabalho e pensa, poxa, por que eu não passo? Porque quando você vai apresentar uma ideia na faculdade, né, seja hoje na realidade que a gente está, por vídeo, parece que não empolga as pessoas, parece que outras pessoas têm mais carisma. Qual que é o segredo, né? E eu acho que esse livro ele consegue trazer de uma maneira bem escrita, simples e detalhada, nesses 3 atos e nessas 18 cenas, como você melhorar a sua apresentação. Eu garanto para você que se você seguir esse aqui é livro para ser estudado, não é para ser correr o olho. Você vai estudar ele, porque ele tem um monte de marcação. Você vai estudar o livro e vai aplicar. Então, eu vou falar só das cenas do primeiro ato. E aí o resto, se você tiver interesse, você compra o livro e lê, que a ideia do TBT aqui é uma resenha mais curta, tá? Então, a primeira coisa que o autor nos ensina é assim: as pessoas, quando vão pensar numa apresentação, elas recorrem ao PowerPoint, né? Quem usa Microsoft vai recorrer ao PowerPoint. Mas uma apresentação, ela deve começar no modo analógico. Ele coloca no livro. Como que é o modo analógico? Sem digital. Então você pega uma folha de papel sulfite branca, caneta, lápis e começa a desenhar. Qual que é a ideia central, o que você quer passar, qual que é a mensagem principal. E aí ele vem para a segunda cena, que ele fala de você responder a pergunta mais importante. Porque as pessoas, quando você está falando com elas começam, mesmo que inconscientemente, se perguntar: por que eu tenho que ouvir o Diego?
Por que eu tenho que ouvir essa pessoa? Você tem que atender um ponto de interesse dela. E essa é a resposta mais importante. Quando você consegue responder essa pergunta e reforçar ela ao longo do seu discurso, a chance de você ter sucesso é muito maior, tá? E ninguém gosta de escutar gente chata. Gente chata ninguém ouve, tá? Então, começa no analógico, pensa na ideia primeiro, nesse processo já responde qualquer pergunta mais importante. Depois, é muito importante você elaborar um propósito ideológico, né? O terceiro ponto, a terceira cena é elaborar um propósito ideológico. Quem já assistiu os discursos desse cara, nossa, ele sabia fazer isso com uma genialidade, ele sempre colocava um propósito. Hoje nós vamos reinventar o telefone, hoje nós queremos causar impacto no mundo, sempre com ideal. Ele não estava lá para vender produto, ele estava lá para mudar o mundo, e ele fazia isso através de produtos. Isso é um papo para o próximo livro aí também que fala disso. A quarta cena é: crie slogans, assim como você escreve no Twitter, para quem usa o Twitter. Eu não uso, mas assim, o Twitter tinha 140 caracteres quando eu li esse livro, não sei se é isso ainda, porque eu não uso, mas cria um slogan que é a mensagem central. Qual que é a frase? Pauta a fala do outro. Quando você sair da sala, o que esse cara vai falar que você apresentou? Então, pauta a fala do outro. Isso é fantástico. Só grandes comunicadores conseguem pautar a fala do outro quando ele não está presente. Então, cria esses slogans, tá? Eu uso muito isso no meu trabalho. Outra coisa importante do ato 1 é a elaboração de um roteiro. Então, saiba onde você vai começar, qual que é o começo da história, quando ela termina. Cria uma retórica, coloca história pessoal junto, desde que seja pertinente, desde que esteja dentro do contexto. Isso é uma técnica de storytelling. Então, assim, coloca fatos dentro daquilo que você está apresentando, coloca curiosidades dentro daquilo que você está apresentando, para ficar mais tangível o teu roteiro e ficar mais fácil de quem está ouvindo te entender, tá? Elaborado o roteiro, se for possível, e sempre é possível, introduza um antagonista. Quem é o antagonista? Qual que é o mal que você está combatendo? Com a sua solução, com a sua tese de conclusão de curso, com o produto que você vende, qual o mal que você está combatendo? Você sempre tem um antagonista, o vilão da história. E por fim, revele a solução, como você resolve o problema, como você sai vitorioso, como sua marca sai vitoriosa. Steve Jobs fazia muito isso aqui. Quem quiser ver no YouTube, tem as provocações que ele fazia com a Microsoft, que a Microsoft era uma empresa careta. Lá no começo da Apple, em 1984, ele faz um anúncio no intervalo do showball, fazendo referência ao livro 1984, provocando a IBM, falando que a IBM queria dominar o mercado de computadores pessoais, ele seria o grande irmão, que a Apple não ia se render. Então o livro é fantástico. O tempo para um TBT já estourou, então fica aqui a recomendação, uma boa leitura e um grande abraço.